Então o PVC traz agora informação de qual que é o panorama do ponto de vista do Palmeiras em relação ao jogador que foi importantíssimo para o Bahia, na minha opinião, inclusive fez um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro, aquele golaço contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Fala, meu querido PVC. Razan, olha só, tem muito pouca gente falando abertamente sobre a situação do Cauli, mas a situação clara é a seguinte. Bom, primeiro, quando se fala que o Palmeiras ofereceu 24 milhões de reais para o Bahia, a primeira pergunta que vem à cabeça é 24 milhões por um jogador de 28 anos? Ué, mas o Palmeiras não priorizava jogadores uma faixa etária mais baixa, como o Arthur, que chegou aos 25, como o Richard Rios, que chegou aos 23? Dos 18 jogadores contratados desde 2020, gestão Anderson Barros, só um passava de 30 anos. Era o Marcelo Lomba, que veio por uma questão pontual, para ser o goleiro reserva, até porque o Everton ia para a Copa do Mundo, como foi. Então, o Cauli está no teto desses contratados. E aí você soma ao fato de que o Bruno Henrique recebeu uma proposta de 3 anos de contrato. E o Bruno Henrique tem 32 anos. Quer dizer que mudou a política de contratações do Palmeiras? Não, não mudou. A política de contratações é igual, porém há exceções. O Palmeiras entende, por sugestão do Abel, que precisa de um meia, um jogador como o Cauli, que pode jogar tanto na função do Arthur pela direita, quanto do Dudu pela esquerda, quanto no lugar do Rafael Veiga. Ele tem essa capacidade de polivalência. E o Arthur vai embora um pouco porque não se adaptou a essa polivalência. Ele foi dizer para o Abel que não consegue jogar de meia. Tem que jogar de ponta, aberto. O Cauli não. O Cauli jogou até de falso centroavante, em algumas circunstâncias contra Atlético e contra Corinthians. O Bahia sem centroavante, o Tassiano chegando, o Cauli fazendo o movimento. Então, é por causa disso a proposta para o Cauli. O problema é que o Bahia, na Série A, entende que não precisa do dinheiro. O Cauli quer jogar no Palmeiras, Danilo Lavieri já disse. Mas o Bahia não quer que ele jogue no Palmeiras. E o Palmeiras vai ter que subir uma proposta acima dos 24 milhões de reais. Muito dinheiro para um jogador de 28 anos. Tá aí a informação do PVC, então, de que o Palmeiras quer, tem a proposta. O Lavieri, colunista do All Sport, aqui também informou sobre a vontade do jogador, mas que o Bahia não topa a negociação nesses moldes. Então, se for ter um acordo, precisa subir a proposta, porque o Bahia, sabemos, tem o aporte do Grupo City, agora tem mais poder financeiro para ficar mais forte em negociações como essa. E claro que a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro também colabora nesse sentido. Deixe seu like, você que está chegando agora aqui com a gente no De Primeira, e se inscreva no canal do All Sport. PVC tem informações agora sobre um indício de preocupação, o início, melhor dizendo, de preocupação no Corinthians com o início da gestão Augusto Melo. Conta pra gente, PVC. Já existe um movimento de preocupação dentro do Corinthians sobre os primeiros dias de Augusto Melo, inclusive sobre as dispensas. Por quê? O Corinthians entende que, dentro do Corinthians se entende, dentro do vestiário do Corinthians, se entende que o Corinthians está abrindo mão de jogadores sem ter novos jogadores. E a segunda preocupação, que faz muito sentido, é a seguinte. Quando você vai para a imprensa e fala em Gabigol, tudo que você entregar depois é menos. Quando você vai numa reunião de comissão técnica e diz e fala no nome de Thiago Mendes, tudo que você trouxer vai ser abaixo, se você não conseguir. E o mercado não está muito simples, e não está muito simples também em função dessa falta de dinheiro do Corinthians. Então, o Corinthians começou com uma expectativa muito alta e certamente vai entregar mais baixo. Isso preocupa muita gente no Parque São Jorge. Ponto à parte. Primeiro acerto de Augusto Melo. Raul Gustavo volta do Bahia para se juntar ao elenco do Corinthians. É uma boa novidade para uma zaga que só tem hoje Lucas Veríssimo e Caetano. É aquela questão da expectativa e da realidade, né? Se você gera uma expectativa e não cumpre na realidade, acaba ocasionando uma frustração. Bastidor do Corinthians com o nosso PVC. E agora a gente fala do Santos, porque ontem eu trouxe a informação da tentativa do Santos sobre o Thiago Carpini, técnico do Juventude. Ao longo da madrugada de ontem para hoje, a Gabi, junto com o Lucas Mussetti, a nossa Gabriela Brino, apurou sobre um avanço
com o Thiago Carpini em relação à proposta e à conversa do Santos. Mas tem uma indecisão no ar que a gente conta na sequência para vocês. Primeiro, a informação da Gabi. Bom dia, eu sou a Gabriela Brino, repórter e setorista do Santos. Tô passando aqui só para conversar com vocês rapidinho sobre o Carpini, né? Sei que vocês estão curiosos com esse assunto. E ontem à noite, lá para umas 11 horas, quase meia-noite, perto de dormir, recebi a informação de que o Santos encaminhou o contrato com o Carpini, tá? Foi uma conversa longa entre Carpini, representante, Marcelo Teixeira e Alexandre Galo, coordenador esportivo do Santos. Eles acertaram base salarial, o Santos apresentou o seu projeto esportivo, declarou que gostaria de ter o Carpini para 2024 e o Carpini se empolgou bastante, tá? O contrato seria de 2 anos, mas o que tá separando o anúncio aí, na verdade, é a multa do Juventude, né? O Santos precisa pagar a multa rescisória do Carpini ao Juventude e essa multa, é cerca de 1 milhão, um valor em torno disso. A situação é vista com bons olhos pelo Santos, porque era o preferido do Santos, né? O nome sempre foi unânime dentro da diretoria atual. Então ficaram bem felizes com o possível acerto, mas ainda falta o anúncio e essa multa a ser paga por Juventude, tá bom? Vou ficar atenta aí, continuar apurando essa situação e qualquer novidade trago para vocês. Para complementar a informação da Gabi, a multa do Juventude é de cerca de R$1 milhão. E o Juventude, eu apurei no clube, não abre mão dessa multa, não aceita jogador em troca, não aceita nenhum tipo de parcelamento, enfim. O Juventude quer o dinheiro, R$1 milhão. Até porque se fosse uma quebra de contrato do lado oposto, se fosse ao contrário, o Carpini teria direito a essa multa também. Então, o entendimento é de que o Juventude não abre mão. Se houver esse acerto mesmo, o Juventude faz questão da sua multa rescisória. Agora, uma atualização de uma apuração do PVC em relação ao Carpini. Não há uma certeza de que Carpini, vai aceitar a proposta do Santos. Existe uma indecisão no ar por parte do staff dele, por não sentir respaldo de como pode ser esse ambiente do Santos. E por que se fala em respaldo? No começo do Carpini, quando ele trabalhava no Água Santa, por exemplo, ele teve uma sequência de resultados ruins e a diretoria bancou a permanência. Existe uma dúvida se no Santos, nesse cenário recente de troca de treinadores e principalmente com a nova diretoria, com as incertezas que ainda estão rondando o clube, como vai ser esse respaldo para um novo treinador? O Santos trocou de técnicos algumas vezes. O Dair Helman começou, depois veio o Paulo Turra, até chegar agora no final da temporada com o Aguirre e, enfim, no Marcelo Fernandes, que a princípio está mantido pela nova diretoria, junto com o Galo, que foi o coordenador antigo, além agora das possibilidades do Elano e do Léo, que são ex-jogadores do clube e que podem trabalhar no departamento de futebol. Então, existe uma indecisão por parte do Carpini, do staff dele, sobre como poderia ser esse respaldo no Santos. Caso comece o Paulistão, perde 2, 3 jogos, 2 empates, se vai ter esse respaldo para ficar no clube. Então, tem uma indecisão no ar. Ele deve dar uma resposta ainda hoje e a gente aguarda para saber se de fato ele vai ser o técnico do Santos ou não, mas o clube já teve a sua proposta, já fez a sua proposta, já apresentou o projeto e se de fato o Carpini topar esse projeto, o Santos vai ter que pagar essa multa de R$1 milhão, supera R$1 milhão ao Juventude. Essa é a situação de momento em relação ao Thiago Carpini. E sobre o Elano e o Léo, que a gente acabou de citar, informação da Gabi e do Lucas Mussetti, é de que o Marcelo Teixeira, presidente eleito, convidou os 2 ídolos daquela geração lá atrás de 2002, campeões brasileiros. Depois o Elano volta para o Santos na geração que ganha o tri da Libertadores em 2011. No caso do Léo, o convite do Marcelo Teixeira seria para ele ser um diretor da base do Santos. E o Elano, que virou treinador, né, depois de parar de jogar já há algum tempo, é técnico de futebol. A ideia seria que ele fosse uma espécie de dirigente no clube, e aí mais ligado a funções de campo, de relacionamento com o elenco, enquanto o Galo teria uma função mais conectada com a diretoria. E segundo a apuração da Gabi e do Lucas Mussetti, existe a possibilidade do Marcelo Fernandes compor esse setor no departamento de futebol. Ele sairia da função de treinador, da qual ele terminou a temporada com o time rebaixado para a Série B, e poderia retornar uma função de auxiliar que ele já cumpriu em outros tempos no Santos. O Léo gosta da ideia de ajudar o clube na gestão, tem boa, ótima relação com o Marcelo Teixeira e acho que pode ajudar no crescimento de meninos do Santos para a sequência das suas carreiras. Então, essa informação. Elano e Léo convidados para trabalhar no departamento de futebol do Santos. Informações do Lucas Mussetti e da Gabriela Brino. O Santos está agitado aí no bastidor do mercado da bola.